Certo, pessoal, neste tutorial aprenderemos a trabalhar com os Custom Signals aqui na Godot. E com isso eu quero dizer que aprenderemos o que são e como que podemos utilizar os sinais customizáveis nos nossos jogos, o que nos permite fazer inúmeras coisas de maneira extremamente fácil, rápida e prática. Então, bora colocar a mão na massa. Como podemos ver, eu já tenho um projeto criado aqui na Godot, mas no momento ele é um projeto completamente vazio. Então o que faremos rapidamente é criar uma cena principal para que possamos trabalhar nela. Então, aqui na aba Cine, criarei uma nova cena 2D e podemos chamá-la de Cena Principal. E com ela criada, podemos salvá-la. E como sempre, para deixar tudo bem organizado, podemos criar uma pasta exclusiva para cenas. E agora uma nova pasta chamada Cena Principal. E beleza, galera, estando com a nossa cena principal salva, vamos agora rapidamente entender o que é um sinal normal, para que aí sim possamos entender o que é um sinal customizável. Então, o que podemos fazer é estar com a nossa cena principal selecionada e adicionar um novo nó a ela. No caso, podemos adicionar um timer, que como estamos ligados, adiciona um cronômetro no nosso jogo. Então, clicando duas vezes em cima dele, param, temos um cronômetro. E agora, aqui na aba Inspector, podemos ver que ele tem um wait time de 1 segundo, ou seja, ele vai contar 1 segundo para baixo. E aqui na aba Node, veremos que ele possui um sinal próprio, que é chamado Timeout. Que a Godot não está mostrando, peraí, beleza. Ele possui um sinal próprio chamado Timeout, que traduzindo seria um esgotar. Então, no momento que o nosso timer chega em zero, ele emite esse sinal. Se quisermos, né? Ele por padrão não faz isso, mas podemos configurar. Então, quando este sinal for emitido, podemos conectá-lo em algum script do nosso jogo e dizer: quando o cronômetro chegar em zero, spawna um novo inimigo, ou permite que o jogador ataque novamente, ou qualquer coisa do tipo. O importante é termos em mente que os nós na Godot podem emitir sinais próprios. Então o timer tem um sinal que é emitido quando ele chega em zero, e também podemos adicionar, por exemplo, uma área 2D, que se viermos aqui também em Signals, veremos que ela possui diversos sinais. Então podemos emitir o sinal quando uma outra área entrar nela, ou quando um corpo com uma forma entrar ou sair, e por aí vai. Então beleza, entendemos aqui, né, que a Godot possui diversos nós e cada um emite um sinal, bem legal, bem da hora, a gente usa isso no dia a dia. Mas e se quisermos um sinal mais específico, né? Quisermos emitir um sinal, por exemplo, quando o jogador levar dano ou quando ele derrotar um inimigo? Como podemos ver, temos diversos sinais, mas nenhum deles fazem qualquer coisa parecida. Então, podemos fazer rapidamente é deletar o timer e a área 2D. Sim, quero deletar. E vamos pular agora para os slides para entender os nossos Custom Signals. Então, como podemos ver, através dos Custom Signals, podemos criar interações entre os scripts de uma maneira limpa e prática. Então, se você quer fazer com que o script converse com o outro, este é o jeito. Então, através deles, podemos, por exemplo, incrementar a pontuação do jogador quando ele derrotar um inimigo. Também podemos descontar uma quantidade de sua vida quando ele for atingido. E também podemos ativar a tela de Game Over quando ele morrer. Como eu disse, os Custom Signals nos permitem fazer inúmeras coisas, então temos aqui apenas alguns exemplos. Mas beleza, a gente pode fazer tudo isso, mas como é que a gente trabalha com um sinal customizável? No próximo slide podemos ver que temos 3 passos. O primeiro passo é criar um novo sinal, e a gente faz isso num script próprio dele. O segundo passo é emitir este sinal quando algo acontecer. Então, por exemplo, quando o jogador levar dano, a gente vai acessar esse sinal e emiti-lo. E o terceiro e último passo é conectar outros scripts a este sinal, permitindo que eles reajam à sua emissão. Então teremos, por exemplo, o script da vida do jogador, que estaria conectado a este sinal, e quando ele fosse emitido, estaremos descontando uma quantidade de suas vidas. Eu sei que está falando pode parecer meio confuso, então vamos voltar agora para Godot e colocar a mão na massa. Então a primeira coisa que faremos é selecionar aqui o nosso nó da cena principal e adicionar um novo script a ela.
pode se chamar cena principal também, numa boa. E no momento vamos deixá-lo do jeitinho que está. Já já a gente mexe nele. Porque o que queremos fazer agora é criar um script que cuidará dos nossos sinais. Ou seja, teremos um gerenciador de sinais, ou em inglês, um Signal Manager. E como sempre, eu programo tudo em português, porque eu acredito que isso facilita imensamente a compreensão de alguns conceitos. Mas quando eu vou nomear alguma coisa que tem gerenciador no nome, eu procuro nomear em inglês. Então, ao invés de escrevermos o gerenciador de sinais, escreveremos Signal Manager. Mas só isso vai estar em inglês mesmo. E eu gosto de fazer assim porque se você for procurar algum outro tutorial, muito provavelmente ele vai estar com esse nome. Signal Manager, Game Manager, Score Manager e por aí vai. E no caso, galera, o nosso Signal Manager, ele não será uma cena propriamente dita. Então ele possuirá sim um script, como este que acabamos de criar, mas ele não possuirá uma cena própria, né? Então a gente não vai estar criando uma cena do Signal Manager e adicionando um script a ela. Não, estaremos apenas criando um script que aparecerá automaticamente no nosso jogo. E esse tipo de script que simplesmente aparece sem mais nem menos é conhecido pelo nome de Singleton. E eu sei que só falando pode parecer meio esquisito, mas pode ficar tranquilos que na verdade é bem simples, olha. Aqui na aba File System, podemos clicar com o botão direito para criar uma nova pasta. Em seu nome podemos colocar Singletons. No plural, né, pois você pode ter mais de um único script que é acessado automaticamente, né? Lembrando que pode ser qualquer nome, né? Poderia ser ABC, que daria na mesma, mas isso aqui ajuda a deixar organizado. Então criaremos essa pasta, e agora sim, dentro dela, podemos clicar com o botão direito e criar um novo script. Em seu nome podemos colocar Signal _ Manager, que tem um G aqui. Então estamos criando um script aqui, que fica fora de uma cena. Vamos criá-lo. E beleza, ele foi criado. Simples assim. Agora vamos clicar 2 vezes em cima dele para abri-lo. E pronto. O script já foi criado, mas como é que faremos com que ele possa ser acessado através de outros scripts? Porque será dentro dele que teremos os nossos sinais. Mas precisamos acessá-lo para se conectar a esses sinais e também para emiti-los. Então o que faremos é vir aqui em Project e depois em Project Settings. E dependendo da versão da Godot que você está utilizando, terá uma aba chamada Globals ou Autoload. Mas a diferença do nome não traz diferença nenhuma. Porque um script global ou de Autoload, o que ele faz é que ele aparece automaticamente em todas as cenas do seu jogo, ou seja, você pode acessá-lo a qualquer instante, e ele também é acessado pelo jogo inteiro. Então você não precisa de uma referência a ele nos outros scripts, né? Você consegue acessar automaticamente. Então, para adicionar um script em Globals ou Autoload, basta clicar nessa pastinha aqui. Podemos acessar a pasta Singletons e adicionar o Signal Manager. Aqui do lado escolheremos o nome pelo qual estaremos acessando ele, que pode ser esse aqui mesmo, Signal Manager, com letras maiúsculas, né? E clicaremos em adicionar. E beleza, esse script já existe globalmente. Então, agora se viermos aqui e clicarmos no play da claquete para rodar a sua cena principal mesmo, veremos aqui no canto esquerdo da tela, na aba Remote, que mostra como é que está o jogo, né, rodando nesse instante, veremos que o Signal Manager foi adicionado aqui. Olha só que legal. Então, originalmente não tínhamos adicionado ele, né, mas como ele é um script global, ele aparece direto. Então essa é uma vantagem bem legal das Globals. Então beleza, estamos com o Signal Manager aberto aqui, mas como é que faremos para criar os nossos sinais? Ó, o primeiro passo é deletar as funções Process e Ready. Tchau! O segundo passo é digitar a palavra Signal, para dizer para a Godot que estamos criando um novo sinal, e agora a gente coloca o seu nome, que pode ser ABC, que dá na mesma. Mas é interessante colocar um nome que faça sentido, né? Um nome que tenha a ver com o que está acontecendo. Então vamos, por exemplo, criar um sinal para quando jogador levar dano. Então este aqui é o nome do sinal, e como podemos ver, ele seria emitido no caso de o nosso jogador levar dano.
Então, beleza. Já podemos emitir e conectar este sinal. Então, podemos fazer rapidamente é criar um novo script justamente para emiti-lo. Então, aqui podemos até criar uma nova cena, né? Porque você estaria fazendo isso numa cena mesmo, né? Numa cena onde você tem a vida do jogador e tudo mais. Então, podemos criar uma nova cena. Também será do tipo 2D. E podemos chamar de, por exemplo, teste. Dá na mesma. Agora vamos rapidamente salvá-la, né? Vindo na pasta Scenes. Criando uma nova pastinha e salvando. Show de bola. Agora podemos criar um script dentro dela. Então não estaremos utilizando a função ready no momento, nem neste tutorial, né? Neste script aqui não terá função ready. Queremos apenas a process, que como estamos ligados, roda uma vez por frame. Então o que podemos fazer dentro dela é criar uma condição if utilizando input.isActionJustPressed e verificando se alguma tecla específica foi pressionada. No caso, podemos utilizar qualquer uma dessas que a Godot já oferece, que, por exemplo, a UI_down seria a setinha de baixo e a UI_up seria a setinha de cima. Poderíamos sim utilizar isso aqui, mas eu quero criar uma tecla customizada para a gente. Então, podemos ir novamente em Project Settings, agora em Input Map, e podemos adicionar uma nova ação chamada tecla O. Clicaremos aqui em adicionar. E também já podemos adicionar uma tecla P, que também estaremos utilizando um pouquinho mais para frente. Então, podemos clicar no mais e acrescentar aqui, né, a tecla O. A gente aperta, ele já identifica. E também a tecla P, a gente acrescenta uma nova ação, né, e vem em P. Então, beleza, já temos aqui as teclas O e P previamente configuradas. Então, o que podemos fazer aqui é verificar se a ação tecla O foi pressionada. Se for, queremos simplesmente emitir o sinal quando o jogador levar dano. É claro que isso você não vai fazer quando apertar uma tecla, né? Mas sim quando o jogador levar dano. Mas aqui estamos apenas dando um exemplo. Então, para emitir esse sinal, podemos acessar o nosso Signal Manager através do nome que configuramos na aba Globals e logo em seguida utilizar ponto e o nome do sinal, quando o jogador levar dano. Agora basta colocar ponto emit, abre e fecha parênteses. E pronto! Agora sempre que apertarmos a tecla O, iremos emitir este sinal. Só que meio que não basta emitir um sinal dizendo que o jogador levou dano, né? Tem que ter algum script ouvindo, né, este sinal. Ou seja, temos de conectá-lo em algum outro lugar. Então o que podemos fazer é acessar o nosso script aqui, né, da cena principal, que eu falei que já estaríamos utilizando. E sempre que a gente vai conectar um sinal em um script, nós fazemos isso na função ready, pois ela roda logo no início do jogo, então quando o jogo inicia, pá, conectou no sinal. Então vamos rapidamente organizar o script, deletando esses comentários, e também a função process, que nós estaremos utilizando aqui. E aqui podemos acessar o Signal Manager, novamente acessar o sinal quando o jogador levar dano, mas agora, ao invés de utilizar o comando emit, utilizaremos o connect, já que não queremos emitir o sinal que o jogador levou dano, né? Queremos nos conectar a ele. Então, dentro dos parênteses, colocamos o nome da função que rodará quando este sinal for emitido. Então, vamos supor que você tem um script de vida e aí você quer descontar uma vida quando esse sinal for emitido. Então, você conecta esse script nele e aí roda determinada função. Então, para criar a função, viremos abaixo, utilizaremos a palavra func e podemos utilizar absolutamente o mesmo nome que temos aqui. Desse jeito fica bem explícito que esta função aqui rodará quando este sinal for emitido. Não é obrigado a usar o mesmo nome, mas eu acho que facilita bastante. Então podemos criar uma função chamada quando o jogador levar dano. E dentro dela podemos utilizar o comando print e dizer jogador levou dano. Show de bola! Agora o que precisamos fazer é, dentro dos parênteses de connect, colocar o nome dessa função.
E aqui não temos de abrir e fechar parênteses dentro do connect, tá? A gente só coloca o nome da função mesmo. Então, pronto, o nosso sistema já pode funcionar. Eu sei que talvez de início possa parecer um pouco confuso, mas a gente vai rever tudinho. Então, bora lá, né? Ó, aqui no Signal Manager, criamos o sinal para ser emitido quando o jogador levar dano. Aqui no script test, emitimos esse sinal quando apertarmos a tecla O. Então, é como se o jogador estivesse levando dano, porque a gente está emitindo esse sinal. E aí o script da cena principal está conectado a ele. Então, quando este sinal for emitido, ele vai rodar a função quando o jogador levar dano e vai escrever que o jogador levou dano. Então é assim que funciona a criação e a emissão de sinais customizáveis. E o mais legal de tudo é que se, por exemplo, não tivermos nenhum script conectado a esse sinal, tá tudo bem, porque ele vai emitir, não vai ter ninguém procurando, né, essa emissão, e a Godot não vai fazer absolutamente nada. Então é uma maneira extremamente fácil de se conectar aos scripts e evitando problemas futuros, né, de você tá emitindo um sinal e não ter nenhum outro script procurando. Não, isso não existe. Você emite, se tiver alguém para receber o sinal, ele recebe, se não tiver, dá na mesma. E você pode ter um script conectado a este sinal 10, 20, 30, quantos quiser. Então vamos testar? Vamos voltar aqui para a cena principal. E aqui estaremos instanciando a cena teste, já que ela não é, né, um script global. E podemos clicar aqui no play da claquete e ficar de olho aqui na aba Output. Então, quando apertarmos a tecla O, olha só que legal, apareceu que o jogador levou dano. E sempre que apertarmos a tecla O novamente, esta mensagem aparecerá. Então, beleza, maravilha, criamos o nosso primeiro sinal customizável e também entendemos como que ele funciona. E agora já dá para ir pegando uma ideia, né, do quão poderoso esse sistema é. Porque, por exemplo, quando o jogador levar dano, é só conectar este sinal aqui no script de vida do jogador e com isso descontar a sua vida. Olha que coisa fácil. Mas os sinais customizáveis não param por aí. Exatamente, voltando aqui nos slides, veremos que uma outra característica dos Custom Signals é que podemos emiti-los com valores. É parecido quando a gente tem uma função com um parâmetro, que quando a gente chama a função tem de dar um valor para o seu parâmetro, e com isso a gente pode usar esse parâmetro mais tarde. Então, os sinais têm a mesma função. E dessa forma, temos como dizer, por exemplo, a um script de pontuação, quantos pontos o jogador ganhou. E isso é muito legal. Então, novamente, para entender melhor, vamos voltar para Godot. E aqui, para criarmos um novo sinal, podemos vir no nosso Signal Manager, que é uma mão na roda, porque quando a gente tem apenas um sinal, o Signal Manager não faz muito sentido, mas quando você tem 30 sinais no seu jogo, isso aqui facilita demais. Então podemos vir abaixo e novamente utilizar a palavrinha Signal, e aqui podemos chamá-lo de quando jogador derrotar inimigo. Então, quando o jogador derrotar o inimigo, estaremos adicionando uma certa quantidade de pontos à nossa pontuação, né? Mas quantos pontos estaremos adicionando? Poderíamos colocar diretamente no código, né? Que toda vez que o jogador derrotar o inimigo, ele vai ganhar 100 pontos, ou 200, ou 300. Funciona, mas não é muito interessante, né? Porque senão o nosso jogo fica bem rígido e queremos uma coisa um pouco mais flexível. Então, basta, depois do nome do sinal, abrir e fechar parênteses, e dentro deles criar uma variável. Por exemplo, pontos para adicionar. Depois a gente indica o seu tipo, né? 2 pontos e será do tipo inteiro. E agora, sempre que emitirmos este sinal, temos de dar um valor para esta variável aqui. É literalmente o que a gente já fez agora, só que vamos dar um valor extra. Então, o que podemos fazer é voltar aqui para o script teste e utilizar a tecla P, que configuramos agora há pouco. Então, podemos ir abaixo e criar uma outra condição if, perguntando input.isActionJustPressed. Queremos verificar a tecla P. E se a tecla P for pressionada, acessaremos o Signal Manager e logo em seguida acessaremos o sinal quando jogador derrotar inimigo e utilizaremos o comando emit, abrindo e fechando parênteses.
Por algum motivo não apareceu aqui, né, o autocomplete do sinal, mas se isso acontecer com você, basta voltar aqui para o Signal Manager, apertar Ctrl S para garantir que salvou, e voltar aqui para o seu outro script. Agora eu acho que aparece, ó. Signal Manager, apareceu. Quando o jogador derrotar inimigo. Não é necessário que apareça, mas é mais fácil, né? Mas agora não basta apenas emiti-lo, temos de dar um valor para a variável que acabamos de criar. Então podemos dar o valor de, por exemplo, 100. Desta forma, quando um determinado inimigo for derrotado, você pode emitir este sinal aqui, dando 100 pontos, e quando o inimigo mais forte for derrotado, você pode emitir o mesmo sinal, mas dando 200 pontos, 300, quantos você quiser. Esse é o lado bom dos sinais, né? Você pode utilizá-los várias vezes com diferentes valores. Então, vamos agora conectar este sinal em algum lugar, né? Já que estamos apenas emitindo ele. Então, podemos acessar o script da cena principal. E aqui, na função Ready, podemos novamente acessar o Signal Manager, acessando o sinal quando o jogador derrotar o inimigo e conectando ele. E aqui, vamos criar uma nova função com o mesmo nome. Então podemos ir abaixo e criar uma func quando o jogador derrotar inimigo. E aqui o que queremos fazer, primeiramente, nos seus parênteses, criar um parâmetro, né? Que no caso será uma variável que armazenará o valor que receberemos deste sinal. Então podemos colocar o mesmo nome, né? Se quisermos, que se não me engano é pontos para adicionar e será também do tipo inteira. E aqui podemos utilizar o comando print para escrever o nome da variável, né? Quer dizer, o nome não. O valor da variável pontos para adicionar. Desse jeito veremos se está passando exatamente o valor 100. Então, aqui no parênteses de connect, vamos chamar essa função. E aqui não precisamos dar um valor para pontos para adicionar nesta linha, pois este valor já é acrescentado automaticamente quando o sinal é emitido. E como podemos ver, essa linha está um pouquinho grande, então podemos quebrá-la aqui, né? No parênteses de connect, podemos dar um enter, que vai continuar funcionando perfeitamente. Então beleza, podemos salvar tudo apertando Ctrl S e clicar no play da claquete. Agora ficaremos de olho aqui na aba Output, apertando O, aparece que o jogador levou dano, e apertando P, aparece o valor 100, que é o valor que estamos emitindo. Então OP, OP, OP. Ah, que da hora, galera! Então, este aqui são os sinais customizáveis. Este aqui são, né, estranho? Estes aqui são os sinais customizáveis. Então vamos agora dar uma rápida recapitulada para garantir que a gente entendeu tudinho direitinho. E lembrando que o exemplo que fizemos aqui é bem simples, né? Fizemos com um script chamado teste, que é uma coisa bem nada a ver, e emitindo sinais quando apertássemos uma tecla. Mas no seu jogo você vai fazer tudo certinho, né, no momento oportuno. Então a primeira coisa que fazemos é criar um script chamado Signal Manager, onde criamos todos os nossos sinais. Que acreditem, uma vez que vocês começarem a usar esses sinais aqui, vocês terão diversos. Então este script está configurado como global, para que ele seja adicionado automaticamente nas cenas e possamos acessá-lo de qualquer lugar do jogo. E como primeiro exemplo, criamos um sinal simples, sem valor nem nada, chamado quando o jogador levar dano. E aqui no script teste, pedimos para que a Godot emitisse esse sinal ao apertarmos a tecla O. Então a gente acessa esse sinal e emite ele. Só que isso por si só não faz nada, né? Precisa ter um script conectado a esse sinal para reagir a ele. Então aqui na cena principal, na função Ready, a primeira coisa que fizemos foi nos conectarmos a este sinal. E quando ele fosse emitido, rodaremos a função que tem o mesmo nome dele, né? Quando o jogador levar dano. E dentro dessa função a gente simplesmente escreveu o jogador levou dano. Então, sempre que a tecla O é pressionada, a Godot emite este sinal. E o nosso script que está conectado a ele identifica que esse sinal foi emitido e aí roda essa função. O que é bem legal. Então, este é o sinal simples, sem valor nem nada, mas também vimos que podemos adicionar valores a eles. E o processo é literalmente o mesmo. Nós vemos aqui no Signal Manager, criamos um novo sinal, mas dessa vez com um parâmetro, né? Pedimos um valor para ele.
Então, no script do teste, quando apertamos a tecla P, a gente emite esse sinal também, mas dando um valor para a variável que criamos dentro dele. No caso, demos o valor de 100. Então, na cena principal, a gente se conecta a este sinal, como anteriormente, mas na função nós criamos um parâmetro, né, justamente para receber esse valor. Porque se não tivesse esse parâmetro aqui, não teríamos como nos conectar a ele, pois ele sempre passa um valor. E com isso a gente escreve esse valor na aba Output. E pronto! Basicamente, esses aqui são os Custom Signals, galera. Como podemos ver, são apenas 3 passos, que de início realmente a gente fica um pouco confuso, né? Meu Deus, um script para criar, outro para emitir, outro para conectar. Mas pode ficar tranquilos que quanto mais vocês estudarem e praticarem, mais vocês aprenderão e verão o quão da hora eles são. Então, como sempre no final das aulas, eu lembro a vocês que além dos cursos gratuitos que temos aqui no YouTube, também temos cursos publicados na Udemy. Cursos esses que são de acesso vitalício, então pagou uma vez é seu para sempre, e você também ganha o certificado de conclusão no final. Então, se você tem interesse em criar jogos na Godot, temos este curso aqui onde criamos nosso primeiro jogo na Godot, com mais de 8 horas de duração, galera. Classificação aqui, estamos com 4.8 estrelas, o pessoal tá curtindo bastantão. E se você também curte desenvolvimento de jogos, mas prefere utilizar a Unity, também temos curso utilizando ela, que também é um programa muito bom. Temos aqui um curso onde criamos um jogo de luta de rua, o famoso Banner Up, que tem mais de 16 horas, mais 70 aulas, que inclusive eu atualizei recentemente esse curso, acrescentando algumas aulas extras, acrescentando algumas coisas no jogo, que deixaram ele bem da hora. Estamos aqui, graças a Deus, no momento com a classificação mais alta, o pessoal tá curtindo bastantão. E também temos ainda na Unity um curso onde criamos um jogo FPS retrô e um jogo de plataforma 2D. Se tiver interesse, os links estarão aí na descrição e no comentário fixado. E também agradeço a todo o pessoal que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui e nos vemos na próxima aula.